Muito bom dia, queridos amigos. Muito bom dia, queridas amigas. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Nesta semana que estamos iniciando, tenhamos todos nós dias felizes, proveitosos e produtivos, e que a esperança e a fé continuem sempre nos incentivando. Nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023, Mensagem Amiga traz para a nossa reflexão a mensagem número 55 de Emmanuel, extraída do livro Religião dos Espíritos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem intitulada Sonâmbulos, referente à questão número 425 do Livro dos Espíritos, objeto da reunião pública realizada em 14 de agosto de 1959. Questão 425 do Livro dos Espíritos. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como explicá-lo? Resposta dos Espíritos. É um estado de independência da alma, mais completo que no sonho. Então, as faculdades adquirem maior desenvolvimento. A alma tem percepções que não atinge no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. Os órgãos materiais, estando de qualquer forma em catalepsia, não recebem mais as impressões exteriores. Esse estado se manifesta sobretudo durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo que se ache, entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se entrega a alguma ação que exige o uso do seu corpo, do qual se serve como se empregasse uma mesa ou qualquer outro objeto material, nos fenômenos de manifestações físicas, ou mesmo a vossa mão nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar e recebe imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou as causas exteriores e as comunicam ao espírito, que também, se encontrando em repouso, só percebe sensações confusas e frequentemente fragmentárias, sem nenhuma razão de ser aparente, misturada à questão de vagas recordações, seja desta existência, seja de existências anteriores. É, portanto, fácil compreender por que os sonâmbulos não se lembram de nada e por que os sonhos de que conservam a lembrança, na maioria das vezes, não têm sentido. Digo, na maioria das vezes, porque acontece também serem eles a consequência de uma recordação precisa de acontecimentos de uma vida anterior e, algumas vezes, até mesmo uma espécie de intuição do futuro. Mensagem de Emmanuel. Sonâmbulos. Sonâmbulos sublimes. Temos-los no mundo honorificados no cristianismo, por terem testemunhado, valorosos, a evidência do plano espiritual. E muitos dos mais eminentes sofrem os efeitos de suas atividades psíquicas
na própria constituição fisiológica, tolerando muitas vezes os tremendos embates das forças superiores que glorificam a luz com as forças inferiores que se enquistam nas trevas. Paulo de Tarso, o apóstolo intrépido, após o comentário de suas próprias visões fora do corpo denso, exclama na segunda carta aos Coríntios: E para que não me exaltasse pelas excelências recebidas, foi-me concedido um espinho na carne. Então, o venerado eremita do vilarejo de Coma, no Egito, intensivamente assaltado por espíritos obsessores e em estado cataléptico, é tido como morto, despertando, porém, entre aqueles que lhe velavam o suposto cadáver. Francisco de Assis, o herói da humildade, ouve prostrado de febre em Spoleto as vozes que lhe recomendam retorno à terra natal para o cumprimento de sua missão divina. Antônio de Pádua, o admirável franciscano, por várias vezes entra em sono letárgico, afastando-se do corpo para mistérios, ou seja, para trabalhos santificantes. Teresa de Ávila, a insigne doutora da literatura religiosa na Espanha, permanece em regime de parada cardíaca por 4 dias consecutivos, acordando subitamente entre círios acesos, quando já se lhe preparava conveniente sepulcro no convento da Encarnação. Medianeiros excelsos foram todos eles, pelas revelações que trouxeram do plano divino ao acanhado círculo humano. Entretanto, porém, do ragiológico, ou seja, fora do conhecido livro dos santos, encontramos uma infinidade de sonâmbulos outros em todas as épocas. Sonâmbulos de inteligência enobrecida e sonâmbulos enfermos na atividade mental. Sabe-se que Maomé recebia mensagens do além, no intervalo de convulsões epileptoides. Dante, apesar do monoideísmo político, registra impressões auridas por ele mesmo, fora dos sentidos normais. Através de profundas crises letárgicas, Auguste Comte escreve a sua filosofia positiva. Na Alemanha, Frederica Rauff, em princípios do século XIX, doente e acamada, entra em contato com a esfera espiritual. Na França, Guy de Maupassant vê-se obsidiado pelas entidades desencarnadas que lhe inspiram os contos notáveis, habitualmente grafados por ele em transe. Van Gogh, torturado, pinta sob influências estranhas, padecendo acessos de loucura. E além desses sensitivos categorizados, nas classes a que nos reportamos, surpreendemos atualmente os sonâmbulos do sarcasmo, que se valem de assunto tão grave qual seja o sonambulismo magnético para motivo de hilaridade em diversões públicas, com evidente desrespeito à dignidade humana. Todavia, igualmente hoje, com a bênção do Cristo, vemos a ciência estudando a hipnose para aplicá-la no vasto mundo patológico em que lhe cabe operar, e a doutrina espírita a reviver o Evangelho, disciplinando e amparando os fenômenos da alma, no campo complexo da mediunidade, de modo a orientar a consciência dos homens no caminho da nova luz. Emmanuel. Meus amigos, minhas amigas,
Em nome do CEABEM, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, do Jardim Helena, São Paulo, capital, fundado em 6 de agosto de 1961, eu agradeço a companhia de todos. Fiquem com Deus, uma excelente semana a todos e um abraço fraterno do velho amigo Moacir.